convivência aí fora, porque eu não iniciei a minha vida dentro de um lar sagrado, não. Iniciei a minha vida dentro do meu lar. Mas o lar sagrado eu iniciei há 32 anos atrás. E ali sim eu pude perceber que os 20 anos que atendi muitas pessoas em casos bastante graves, em hospitais, em UTIs, nada se compara ao primeiro, segundo, terceiro ano, aos 32 anos depois de fundar o terreiro. Sabemos que onde não tem vida, não tem gente. Que onde não tem vida, não tem incomodações, não tem alegrias, não tem experiências. E tudo isso eu colhi dentro do terreiro. Colhi com muito carinho, com muita dificuldade, com muita ajuda. Digo sempre que tentar fazer alguma coisa sozinho é saber que lá no final do túnel eu posso ter sido derrotado. E essa derrota é geralmente muito amarga, porque todos nós queremos vencer. Todos nós queremos proceder uma espiritualidade, mas muitas vezes não sabemos como. Não procuramos. Mas no momento em que eu preciso do sagrado, eu digo, meu Deus, me ajuda. Então, a Umbanda é uma religião que traz esse ensinamento. Agora, quem vai receber é aquele que vai buscar. Sem a busca, não temos um resultado. Quando temos alguma moléstia física ou mental, procuramos então um profissional da área para nos tratarmos. Mas quando essa moléstia ultrapassa o corpo físico e vai exatamente para o transcendente, que é o que eu tenho de mais puro, que é o meu espírito. Um corpo sem espírito é um corpo morto, volta ao pó da terra. O sopro divino tão falado é justamente o espírito que anima o corpo. E quando falamos em termos de Umbanda, estamos falando em termos desta questão. Que nós não olhamos os seres humanos apenas com o seu invólucro carnal, mas sim com o invólucro carnal que tem principalmente o sopro divino, a alma, o espírito dentro do corpo. E ao chegarmos ou sermos solicitados a um tratamento para qualquer moléstia física, mental, orgânica, nós recomendamos a esta pessoa que vá então ao médico para tratar o seu corpo físico, a sua mente ou o seu corpo orgânico. E o espírito? Qual é a ação do espírito durante este tratamento quando um médium é procurado para assim proceder? É um tratamento direto do que ele tem de mais sagrado. Porque de Deus voltamos, para Deus viemos e para Deus retornaremos. Então, se isto é o sagrado, se isto é o que se conhece aí fora, para os leigos principalmente, então o que é mais importante é aquilo que não morre, que é o nosso espírito. Com este parâmetro, já nos traz aí muitas reflexões. Nos faz refletir muito sobre a nossa vida, sobre o que pensamos da vida, sobre o que olhamos os nossos filhos, que são espíritos reencarnados, que ao fazerem após o parto a sua chegada ao mundo terrestre, ele precisa respirar. Aí ele deixa de usar o alimento da mãe para precisar do alimento externo da mãe, que é o seu leite sagrado, e também, posteriormente, o alimento da terra.
precisamos refletir sobre isto. Todos nós somos reencarnados. Todos nós estamos na matéria física porque reencarnamos. Porque ao momento em que nossa mãe foi para um hospital ou em seu lar para trazer-nos ao mundo, quando aconteceu, respiramos. Aí o sopro divino penetrou então em nosso corpo. Como é interessante meditar, pensar, colocar o nosso cérebro em prol do bem alheio. Só que eu só posso fazer isso se eu tiver conhecimento. Se eu praticar no meu dia a dia, para que o meu cérebro não coloque de lado como algo que eu não precise usar. Então, ao nos olharmos no espelho, vamos ver onde estão as nossas falhas, para melhorá-las, não para criticar, não. Porque todos nós temos essas falhas. Todos nós, muitas vezes, avançamos quando devíamos recuar. Então, penso, por que avancei se eu poderia ou parar ou recuar? O que está acontecendo na minha família? Quais as perturbações emocionais que estão acontecendo na minha família? Por que o meu filho ou a minha filha estão sempre tristes? Ou quando pequeninos, 3, 4, 5 anos, diziam, olha ali está o vovô. E eu achava que o meu filho estava fazendo uma brincadeirinha. Ou olha aqui, eu estou brincando aqui com esse amiguinho. Eu, como adulto, não estou vendo. Mas estou achando que aquilo é passageiro no meu filho. Que aquilo não vai ter influência na vida do meu filho. Como? Se para a criança é perfeitamente natural, por ter reencarnado há muito pouco tempo, é totalmente natural a visão que ela trouxe para o mundo ainda, que é ter a condição de visualizar que nós adultos já perdemos ao longo das nossas caminhadas por nossa própria vida. As crianças não. As crianças têm um período determinado, cada uma com o seu período, para que estas condições venham então a regredir. Mas elas existem. E muitas vezes essas crianças chegam à sua pré-adolescência ou adolescência e estão com problemas sérios. Problemas que, com as bênçãos do conhecimento e da ciência, nós temos profissionais para acompanhá-los. Mas não nos esqueçamos que ela cresceu em corpo, mas ela também tem um espírito. E que se ela disse quando era pequena que ela sonhou com o vovô, com a vovó, que ela viu o amiguinho, que ela tinha ali assustada no canto, ela olhava assustada, não pense que isso é da mente da criança. A mente da criança é diferente. A sensibilidade funciona muito mais do que a nossa. Nós temos, acompanhando nossa vida, vícios, álcool, cigarros, situações em que eu não quero melhorar, situações em que eu posso melhorar, mas sou teimoso e não quero melhorar. Não sei abrir os ouvidos para ouvir e os olhos para enxergar. Esqueço da lição do mestre, que é orai e vigiai. Então, ao olhar uma criança hoje, vamos olhar diferente. Saber que a sensibilidade dela pode ser ferida muitas vezes por nós adultos, por não termos conhecimento. Quando se traz uma criança ao mundo, se quer o melhor para ela. É uma alegria,
é um momento único. Mas e depois? Eu vou esquecendo disso? Eu vou trazendo isto para o dia a dia daquela criança? Ou eu simplesmente tento ignorar, vou para o meu trabalho, faço uma coisa, faço outra, discuto na minha casa, sem se esquecer de que ali está um espírito precisando de orientação. Um espírito que está precisando ter realmente um lar, o respeito, a dignidade e que principalmente ele veio da espiritualidade. O nosso processo biológico é um processo natural para a nossa reprodução, mas o processo sagrado é um processo para a nossa evolução. Então vamos pensar um pouquinho. Não vamos trancar o portão do terreiro quando saímos dele. Vamos levar na nossa mente o que tentamos, ouvimos e ver se nos serve. Se não serve, então, deixe de lado. Mas se serve, procure entender um pouco mais. Para não tecer muitos comentários que realmente não cabe hoje, século 21, ano 2023, beirando 2024. Não cabe. Temos uma rede que tem muitos programas interessantes, importantes, elucidativos. Pessoas que tiveram muitas experiências daquilo que estão expondo, que levaram para o seu elo sagrado em qualquer templo, seja de qualquer religião, mas levaram para o seu elo sagrado a condição de conduzir pessoas, de orientar pessoas e as pessoas de trazer o motivo da orientação. Não poderíamos fazer isso sem o feedback, sem o levar e trazer de volta, porque seria algo vão, vazio. E nada se constrói do vazio. O vazio só dá origem ao vazio. E o vazio espiritual é o mais sofrido. Porque por ele teremos que passar, por ele teremos que nos desprender e voltar ao mundo espiritual, e nossa carne é o pó da terra. Por ele teremos que saber onde vamos encontrar a luz. Por ele precisamos pensar e absorver esses ensinamentos. E saber que todos os dias estamos aprendendo. Todos os dias temos um motivo de aprendizado. Mesmo na nossa vida profana, mesmo no nosso trabalho. Quando apertam o nosso sapato, como eu digo, mesmo que eu tenha outra religião, e isso eu digo porque vivencio dentro do terreiro, mas eu vou lá no terreiro. Mesmo que a sua religião seja outra, e o terreiro estará de portas abertas para atender. Sem questionar qual é a sua fé, qual é a sua maneira de se reportar ao sagrado, de se religar ao sagrado. Mas essa experiência nos mostra que precisamos pensar mais em conhecer, em retirar essa capa perniciosa do preconceito. Esta capa dói. Esta capa é uma carapuça que as pessoas colocaram para se defender do que não conhecem. E é necessário reavaliar isto. Reavaliar para ser mais feliz, para olhar o idoso com mais respeito, porque ele traz dentro dele um espírito que já viveu muito mais do que o seu nessa existência. Ao olharmos num funeral uma pessoa amiga ou um ente querido, sabermos que ali aquele corpo vai voltar ao pó da terra, mas que o seu espírito precisa da nossa tranquilidade, da nossa oração, para que o seu caminho seja a luz.
E isto não existe religião que não pregue, todas elas pregam. Que a gente procura a luz, procura Deus. Mas será que a gente fez esse merecimento? Será que nós olhamos o outro com o olhar e vigiai? Com o orar e vigiai? Com o amor ao próximo? Com o respeito? Com o respeito para quem pensa diferente de mim? Para eu ver que se ele pensa diferente, ele sempre terá alguma coisa a me ensinar. É importante sim esse diálogo, essa convivência. Estamos aí num período onde mulheres são assassinadas pelos seus maridos, pelos seus namorados, pelos seus parceiros. Onde estamos ainda tão atrasados para que a violência impere sobre a paz? E nós sabemos disso sobre o mundo. Estamos no nosso Rio Grande do Sul com pessoas que precisam muito da nossa força de solidariedade. Muitos e muitos templos de diferentes religiões abrem suas portas para recolher alimentos, roupas, recolher a oração para entregar para essas pessoas. Falar em solidariedade é muito fácil. Eu quero ver a aplicabilidade disso na prática. Aí sim é solidariedade. Eu saber ouvir quando o meu avô, a minha avó chega e diz: senta aqui que eu quero conversar contigo. E eu olho para ele como se ele fosse um ser ultrapassado. E eu, por ser jovem, sou aquela que sabe tudo. É triste isto. É muito triste. Porque quem deu a luz e preservou essa luz até a minha fase adulta é que tem mais luz do que eu. Então é bom pensarmos e sermos exemplo para as crianças. Levar para elas uma espiritualidade séria, amorosa, educativa, para que os colégios possam também, assim como eu converso com muitos pedagogos, a dificuldade que eles estão tendo com as crianças. Eu trago toda essa experiência não para o meu sagrado, não, é para que o sagrado trabalhe sobre isto, se eu for merecedora. Então, olhar o outro é revezar a nossa própria figura. Muito obrigada.